A fim de que você possa obter uma formação básica e consistente das novas tecnologias aplicadas na mecânica automotiva, a partir de agora, estaremos revendo pontos considerados importantes e que certamente tornarão seu aprendizado ainda mais fácil de ser compreendido. Sabemos que a eletricidade é amplamente usada nos carros atuais, desde o sistema de áudio até os computadores que controlam várias funções, tanto do sistema de ignição como injeção eletrônica. Diante desse fato, preparamos nesta videoaula alguns conceitos fundamentais de eletricidade, de forma clara e objetiva, para que a partir dessa parceria possamos caminhar juntos, fazendo de você um profissional competente aos novos desafios do mercado. Lembre-se, estimado aluno, cultura jamais ocupará espaço. Neste momento em que novas tecnologias estão sendo inseridas na mecânica em geral, certamente os profissionais para atuarem nessa área deverão ter, no programa de seu aprendizado, os conceitos fundamentais da eletricidade. Mas o que é eletricidade? O mecânico, quando mexe no sistema de ignição ou injeção do automóvel, tem muito respeito pela eletricidade que por ali circula, pois sabe que um choque provocado por um cabo de vela, por exemplo, é sempre violento. Os cientistas explicam a eletricidade como sendo um fluxo de elétrons, ou seja, uma movimentação de cargas elétricas através do condutor. Teoria eletrônica. Todos os efeitos da eletricidade podem ser explicados e previstos se considerarmos a existência de uma partícula minúscula chamada elétron. Para dar-lhe uma ideia melhor do que é um elétron, teremos que recorrer à teoria eletrônica. Tudo que existe na natureza é composto de átomos. A combinação de diferentes átomos vai formar as moléculas. A água é uma molécula composta de átomos de hidrogênio e oxigênio. Vejamos alguns conceitos fundamentais. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Exemplo, a água e o ar. Molécula é a menor porção da matéria que conserva suas propriedades. Exemplo, molécula de água, H2O. Átomo é a menor parte de uma substância elementar que possui as propriedades de um elemento. Todas as substâncias são compostas de átomos agrupados. Exemplos: átomo do elemento hidrogênio, H. Átomo do elemento oxigênio, O. Estrutura atômica. Todas as coisas existentes na natureza são constituídas de átomos ou suas combinações. Um átomo é constituído de um núcleo central, que contém partículas de prótons carregadas positivamente e partículas sem cargas elétricas, denominadas nêutrons. Em torno deste núcleo giram os elétrons. O desenho mostra a estrutura de um átomo onde o número de prótons é diferente do número de elétrons. Observa-se, no entanto, que o número de prótons no núcleo não é obrigatoriamente igual ao número de nêutrons. Porém, para que este átomo esteja em equilíbrio atômico, é necessário que os números de prótons e de elétrons sejam idênticos. É no núcleo que está concentrada a massa do átomo, e ao seu redor, girando em órbitas mais ou menos elípticas, se encontra um certo número de partículas, denominadas elétrons, como se fossem os planetas do Sistema Solar. Assim como no Sistema Solar, o átomo possui grandes espaços vazios que podem ser atravessados por partículas menores do que ele. É isso mesmo. Tal apresentação é como nosso Sistema Solar, onde podemos considerar que o Sol esteja parado e os planetas estejam girando ao seu redor. O núcleo do átomo é formado por partículas de carga positiva, chamadas prótons,
representados no desenho pelos círculos vermelhos, e de partículas de mesmo tamanho, mas sem carga, denominadas nêutrons, representados pelos círculos pretos. Carga elétrica. Os elétrons possuem carga elétrica negativa e constituem a menor quantidade de carga elétrica negativa existente. A carga elétrica do próton tem o mesmo valor absoluto que a do elétron. Em consequência, como o número de elétrons de átomo é igual ao número de prótons, o átomo é normalmente considerado como neutro eletricamente. Para esse nosso estudo, é importante que você não esqueça disso. O próton de um átomo tem carga elétrica positiva. O elétron de um átomo tem carga elétrica negativa. E o nêutron? Bom, o nêutron não tem carga elétrica nenhuma. Para o nosso estudo, podemos até ignorá-lo. Entretanto, é o número de prótons que determina a quantidade da carga elétrica do núcleo. É ele, número atômico, como também é conhecido, que identifica um elemento químico. Num átomo normal, o número de elétrons girando em torno do núcleo é igual ao número de prótons existentes no núcleo. Portanto, podemos dizer então que um átomo normal é eletricamente neutro. Elétrons livres. Vimos que o átomo é constituído de 3 partículas principais, os prótons, os nêutrons e os elétrons, e que os elétrons encontram-se firmemente ligados ao núcleo, por intermédio das forças que atuam sobre eles. Além de terem carga elétrica, os elétrons possuem energia cinética, isto é, energia de movimento. Eles estão em contínuo movimento em torno do núcleo, que está parado, e quanto maior a quantidade absorvida, maior a velocidade adquirida pelos seus átomos ou moléculas. Embora elétrons e prótons tenham cargas elétricas diferentes, o elétron não é atraído para o núcleo do átomo, porque a força de atração existente entre os elétrons e o núcleo do átomo é contrabalançada pela força centrífuga gerada pelo movimento dos elétrons em sua órbita. A força com que as cargas elétricas se atraem ou se repelem é chamada força iônica. Os elétrons giram em órbitas diferentes, em camadas eletrônicas distintas em torno do núcleo do átomo. Na órbita externa, os elétrons podem deslocar-se livremente, passando de um átomo para outro ou outros, com mais ou menos facilidade, dependendo da estrutura atômica dos elétrons e das condições a que são submetidos. A esses elétrons que assim se deslocam, chamamos elétrons livres. São os elétrons livres que permitem aos metais, como o cobre, o alumínio e o ouro, serem condutores de eletricidade. A borracha, o plástico, a porcelana, o ar seco e o vidro são considerados isolantes de eletricidade pelo fato de praticamente não apresentarem elétrons livres. Quando um átomo cede elétrons a outro, dá-se o desequilíbrio interno de suas cargas e ele se tornará carregado positivamente, pois ele passa a ter um maior número de prótons do que de elétrons. Ao contrário, o átomo, quando recebe elétrons de outro, está carregado negativamente, pois neste caso o número de elétrons passa a ser maior que o de prótons. Os átomos que apresentam esse desequilíbrio, excesso ou deficiência de elétrons, são denominados de íons. Íons positivos possuem deficiência de elétrons, portanto o número de prótons, cargas positivas, é maior que o número de elétrons, cargas negativas. Um átomo com carga positiva recebe o nome de cátion. Íons negativos possuem excesso de elétrons, portanto, o número de prótons é menor que o número de elétrons. Um átomo com carga negativa recebe o nome de ânion. Eletricidade.
A eletricidade é o conjunto dos fenômenos que envolvem as cargas elétricas, estejam elas em repouso ou em movimento. Quando as cargas estão em repouso, chamamos de eletricidade estática, e quando estão em movimento, eletricidade dinâmica. Um dos princípios fundamentais da eletricidade é o princípio de atração e repulsão entre cargas elétricas. De acordo com esse princípio, as cargas elétricas se apresentam em dois tipos, as positivas e as negativas. As cargas de sinais diferentes se atraem e as cargas de mesmo sinal se repelem. Sempre que conseguirmos retirar de algum corpo alguns elétrons e estes não poderem circular livremente, é porque o corpo não é um bom condutor de eletricidade. A carga elétrica representada por estes elétrons é chamada de eletricidade estática. Um corpo pode ser eletrizado de diversas maneiras, tais como pelo atrito, através do calor, pela incidência de luz e por pressão. Um fenômeno da natureza bastante conhecido é o raio. O raio também é uma prova da existência da eletricidade estática. As cargas elétricas são formadas nas nuvens pelo atrito destas com a massa de ar, e quando estas cargas atingem um determinado valor, são descarregadas para a Terra na forma de um raio. Para acionar um aparelho, é necessário que os elétrons se movimentem por um condutor. O condutor, também conhecido por fio metálico, é um elemento que permite com que o fluxo de elétrons livres se movimente através de um circuito elétrico. Campo magnético. O campo elétrico, ao redor de cargas elétricas ou de corpos eletrizados, exerce influência sobre outras cargas colocadas em sua área de ação, fazendo surgir forças que atuarão nessas cargas. Pode-se representar o campo elétrico ao redor dessas cargas por meio de linhas de força imaginárias. Nesta figura, temos a representação das linhas de forças dos campos elétricos gerados por uma carga positiva e uma negativa. Nesta outra, veja a interação entre os campos elétricos de duas cargas de sinais contrários colocadas lado a lado. Observe a diferença para duas cargas de mesmo sinal. Energia. O conceito de energia é indutivo, ou seja, sabemos o que é energia sem que ninguém nos diga o que é energia. A energia designa tudo que pode ser transformado em calor. Trabalho mecânico relacionado a movimento ou luz. Tudo isso graças a uma máquina como, por exemplo, o motor de um carro, a caldeira de uma fábrica, o refrigerador de nossa residência, o alto-falante de um equipamento de som, todo tipo de lâmpadas, ou até um organismo vivo, por exemplo, os músculos do nosso corpo. Atualmente, é enorme e crescente a influência que a energia elétrica exerce em todos os setores da atividade humana. Somos, a cada dia que passa, mais dependentes dessa energia, no lar, no trabalho, nos locais de lazer, nas indústrias. Certamente o mundo pararia sem energia elétrica. Conhecemos diversas formas de energia em nosso dia a dia. As principais são a energia mecânica, a energia química, a energia elétrica e a energia atômica.
Vejamos um pouco dessas formas de produção de energia. Energia mecânica. Os motores térmicos são máquinas cuja finalidade é transformar a energia calorífica em energia mecânica, diretamente utilizável, como os motores dos automóveis e motocicletas. Energia química. As reações químicas envolvem a formação ou rompimento de ligações entre átomos. As pilhas e baterias são fontes de energia química de grande importância e encontram-se em vários aparelhos indispensáveis ao nosso dia a dia, como, por exemplo, nos controles remotos, rádios portáteis, calculadoras, bem como nos diversos tipos de veículos. Devemos dar destaque especial para a energia química das baterias automotivas, que são fundamentais para o funcionamento dos automóveis, embarcações e entre muitas outras utilidades como sistemas de telecomunicações e sinalizações. Energia elétrica. A propriedade de energia elétrica é um sistema que permite realizar trabalho e pode se apresentar de várias formas. Essas várias formas de energia podem ser transformadas umas nas outras. Energia elétrica ou eletricidade é como se chamam os fenômenos em que estão envolvidas as cargas elétricas. Este tipo de energia pode ser gerado através de fontes renováveis, tais como energia hidráulica, força das águas. No Brasil, a energia hidráulica é mais utilizada. Energia eólica, força dos ventos. A energia eólica é a energia cinética do ar em movimento, ventos, que pode ser aproveitada pelo homem para realizar trabalho útil. Energia solar, força do sol, é uma fonte de energia renovável obtida pela conversão de energia luminosa em energia elétrica. A energia elétrica também pode ser gerada através de fontes não renováveis como combustíveis fósseis, combustíveis nucleares. Em geral, a energia elétrica, ao ser gerada pelos diversos tipos de usinas, é conduzida por cabos até a subestação elevadora. Lá, transformadores elevam o valor da tensão elétrica e assim, em alta tensão, a eletricidade pode percorrer longas distâncias. Ao chegar próximo onde será consumida, a tensão é reduzida novamente através de transformadores. Energia atômica. A energia atômica, ou como também é conhecida energia nuclear, é a energia produzida pela mutação de átomos dentro de uma substância. Aparece sobretudo como calor, sob o controle num reator nuclear, ou em uma explosão de uma arma nuclear. Na energia nuclear, o processo de emissão e absorção de energia ocorre com alterações da estrutura do átomo. Em regra, para reparações simples em qualquer tipo de eletricidade, precisamos conhecer bem as três unidades elétricas: resistência, tensão ou voltagem, e corrente ou amperagem. Resistência elétrica. A resistência elétrica é a propriedade do condutor que mede a oposição à passagem da corrente elétrica. Essa corrente pode encontrar maior ou menor dificuldade ao passar por uma carga. Assim, quanto maior o valor da resistência, menor será a intensidade da corrente, e quanto menor a resistência, maior a corrente. A resistência elétrica, representada pela letra R, é medida em ohm, cujo símbolo é a letra grega ômega. A resistência elétrica pode ser aplicada de diversas formas, tais como em lâmpadas incandescentes, fusível, ferro de passar roupas e muitos outros. A resistência de um fio é definida como sua oposição à passagem de elétrons. 4 fatores determinam a resistência de um fio: seu comprimento, a área da seção transversal, a temperatura e o material. As substâncias metálicas, em geral, são classificadas como bons condutores de eletricidade. Comprimento do material. Quanto maior o comprimento, maior será a resistência elétrica do material. Área de seção transversal.
Quanto maior a área, menor será a resistência elétrica do material. Resistividade do material. Os materiais com um pequeno número de elétrons livres em seus átomos, a uma temperatura ambiente, possuem resistividade maior. Já os que possuem muitos elétrons livres, como os metais em geral, são bons condutores, logo possuem baixa resistividade. Temperatura. Para a maioria dos materiais, a resistência elétrica aumenta à medida que a temperatura aumenta. Tensão elétrica ou voltagem. Também conhecida por potencial elétrico, é a quantidade de cargas elétricas em um corpo. Se dois corpos têm quantidades diferentes de carga e, portanto, potenciais diferentes, há entre eles uma diferença de potencial. A tensão elétrica é representada pela letra E, ou também pela letra V. A tensão é medida em volts, cujo símbolo é V. Para fazermos com que os elétrons circulem por um condutor, necessitamos de uma força. A força que faz os elétrons se deslocarem dentro de um condutor é chamada de força eletromotriz. Diferença de potencial, tensão ou voltagem. Por exemplo, a bateria de um automóvel fornece tensão de 12 volts. E a tensão que alimenta os circuitos das residências pode ser de 127 volts ou 220 volts. O que ocorre na bateria de um automóvel é que no terminal positivo há falta de elétrons, que estão em excesso no terminal negativo. Portanto, existe uma diferença de potencial ou tensão entre os terminais, que procura levar os elétrons do polo negativo da bateria para o polo positivo. Corrente elétrica ou amperagem. A corrente elétrica é o fluxo orientado de elétrons através de um condutor, quando submetido a uma diferença de potencial. Entretanto, para que ocorra o movimento desses elétrons livres, é necessário que exista ainda um circuito fechado. Dizemos, então, que a corrente é o fluxo de elétrons através do condutor. A corrente elétrica, representada pela letra I, é medida em amperes, cujo símbolo é a letra A. Você deve estar se perguntando, na prática, onde aplicarei a lei de Ohm? Certamente, durante a manutenção, você não fará cálculos que envolvam as unidades elétricas apresentadas até aqui. Entretanto, serão inúmeras vezes em que será necessário medir a intensidade de uma corrente elétrica ou a tensão elétrica. Há momentos que ocorrerão dúvidas como: é possível simplesmente substituir a lâmpada de um farol por outra de maior potência? Se todos os relés têm o mesmo princípio de funcionamento, por que substituí-los somente por outro com as mesmas características do original? Por que os cabos de ignição, assim como os sensores, têm valores de resistência específicos? É importante que você, como profissional competente, saiba essas respostas e assim desenvolverá um trabalho consciente e de qualidade. Lei de Ohms. Para que haja uma corrente elétrica entre dois pontos, é necessário uma tensão entre esses pontos. Mas que relação existe entre essas duas grandezas? Qual o valor da corrente elétrica que passa por um condutor quando suas extremidades são ligadas a uma determinada diferença de potencial? George Simon Ohm, experimentando diferentes espessuras e comprimentos de fios, acabou descobrindo relações matemáticas extremamente simples envolvendo essas dimensões e as grandezas elétricas. Verificou que a intensidade da corrente era diretamente proporcional à área da seção do fio e inversamente proporcional a seu comprimento. Com isso, Ohm pôde definir um novo conceito, o de resistência elétrica. Em 1827, Ohm conseguiu formular um enunciado que envolvia, além dessas grandezas, a diferença de potencial. A intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor é diretamente proporcional à diferença de potencial e inversamente proporcional à resistência do circuito.
Tal enunciado é até hoje conhecido como Lei de Ohm. Observe no desenho a instalação de circuito hidráulico completo da corrente de água, desde a caixa d'água até a torneira. Analisemos o que acontece nesse circuito hidráulico. A água, devido à ação da gravidade, sai da caixa d'água com certa pressão, percorre os canos até alcançar o ponto de consumo, que é a torneira. Entretanto, no percurso, a água fica dependente da resistência criada pela forma e condições dos canos, pelas suas dimensões, comprimento e pelos obstáculos que porventura possam ser encontrados no caminho. O volume do consumo vai variar de acordo com as condições enumeradas anteriormente e também com a densidade e intensidade da água. Simples, não é mesmo? Vejamos agora o que acontece em um circuito elétrico. Observando o desenho, temos agora a representação de circuito elétrico completo, onde foram realizadas as seguintes substituições: a caixa d'água substituída por um gerador, os canos por fios e a torneira por uma lâmpada. Vamos analisar o que acontece nesse circuito elétrico. O fluxo de corrente sai do gerador com certa tensão, percorre através dos fios e alcança o ponto de consumo, que é a lâmpada. Esta corrente, durante o percurso, fica dependente da resistência criada pelos fios, da qualidade do material, das suas dimensões e do seu comprimento. A quantidade de energia consumida vai variar de acordo com as condições enumeradas anteriormente e também com a intensidade da corrente elétrica. Desse modo, podemos concluir através da comparação entre os dois desenhos que tanto no circuito hidráulico como no circuito elétrico há uma interdependência entre uma força, uma oposição ao fluxo e uma intensidade. Uma maneira fácil de memorizar e entender a lei de Ohm é através de um triângulo dividido em 3 partes. Nele você escreverá a palavra rei, conforme é mostrado no desenho. Dessa maneira, com certeza ficará muito fácil interpretar a lei de Ohm. É importante ressaltar que uma fórmula matemática, quando uma letra está ao lado da outra, representa uma multiplicação, ou seja, os valores correspondentes a essas letras deverão ser multiplicados entre si. Quando uma letra estiver sobre a outra, representa uma divisão, e que os seus valores correspondentes deverão ser divididos. Na expressão matemática da lei de Ohm, o valor da resistência oferecida por uma carga ao movimento dos elétrons deve ser igual ao resultado da divisão entre a tensão aplicada sobre essa carga e a intensidade da corrente que passa através dessa mesma carga. Para que a resposta da resistência seja dada em ohms, é necessário que a tensão esteja em volts e a corrente em amperes. Vamos resolver o seguinte exercício. Supondo que em uma determinada carga é aplicada uma tensão de 300 volts e que a intensidade da corrente que passa através dessa carga é de 30 amperes. Neste caso, temos como objetivo determinar a sua resistência. Vejamos o desenvolvimento do exercício número 1. Sendo a resistência R igual à tensão E dividido pela corrente I, temos então R igual a 300 volts dividido por 30 amperes. Logo, R é igual a 10 ohms. Continuando a analisar a lei de Ohm, encontramos uma segunda expressão matemática, referente ao cálculo da tensão. Utilizando a dica do triângulo, podemos observar que a tensão E, aplicada sobre uma carga, deve ser igual à multiplicação entre a resistência R oferecida pela carga e a intensidade da corrente, I. Para que a resposta da tensão seja dada em volts, é necessário que a resistência esteja em ohms e a corrente em amperes. Vejamos outro exercício. Qual o valor da tensão a ser aplicada em um circuito, a fim de que, através de uma carga de 10 ohms,
possa passar uma corrente elétrica com intensidade de 2 amperes? Vejamos o desenvolvimento do exercício número 2. Sendo a tensão E igual à resistência R multiplicada pela corrente I, temos então E igual a 10 ohms vezes 2 amperes. Logo, E é igual a 20 volts. Desenvolvendo ainda a lei de Ohm, temos o valor da intensidade corrente elétrica I, que passa através de uma carga, corresponde à divisão entre a tensão E, aplicada sobre essa carga, e a resistência R, oferecida pela carga. Lembre-se, para que você obtenha a resposta da corrente em amperes, é necessário que tensão seja dada em volts e a resistência em ohm. Vejamos o desenvolvimento do exercício número 3. Sabendo-se que a tensão aplicada sobre uma carga é de 250 volts, qual a intensidade de corrente elétrica que fluirá através dessa carga, se a resistência ao movimento desses elétrons é de 10 ohms? Sendo a tensão E igual a 250 volts e resistência R de 10 ohms, a corrente I será igual a 25 amperes. Então não esqueça, para aplicar a lei de Ohms, é necessário que você tenha no mínimo 2 unidades, sejam tensão e corrente, tensão e resistência, ou resistência e corrente. Com uma só unidade, você não conseguirá desenvolver a fórmula da lei de Ohms. A partir de agora, vamos conhecer um pouco sobre potência elétrica e eletromagnetismo. Vejamos o que vem a ser potência elétrica. A oposição encontrada pela corrente ao tentar circular, através de uma carga, um resistor ou uma lâmpada, por exemplo, se traduz na necessidade de haver um gasto de energia. A energia elétrica disponível no circuito, utilizada para forçar a circulação da corrente, provoca uma elevação da temperatura da carga. A potência elétrica representada pela letra P, tendo como unidade o watt, nada mais é do que a multiplicação da tensão E pela sua intensidade da corrente, I. Numa aplicação prática, se considerarmos que a resistência, tensão e corrente estão interrelacionadas, através da lei de Ohm, a potência desenvolvida por uma carga em forma de calor é função de, pelo menos, 2 das 3 grandezas citadas na lei de Ohms: resistência e corrente, resistência e tensão, ou ainda tensão e corrente. Magnetismo. O termo magnetismo é usado para designar o estudo das propriedades dos ímãs, em virtude do nome da cidade de Magnésia, na Ásia. Os ímãs são corpos que possuem magnetismo, isto é, possuem a propriedade de atrair materiais como ferro, cobalto, níquel, compostos ferrosos e determinadas ligas. Existem 2 tipos de ímãs: os permanentes e os temporários. Os ímãs permanentes são materiais que retêm propriedades magnéticas por um longo tempo, enquanto que os temporários só mantêm as propriedades magnéticas por um curto período de tempo. Como principais propriedades magnéticas, podemos citar: primeiro, todo ímã tem 2 polos, denominados polo norte e polo sul, localizados nas extremidades do ímã. Segundo, os ímãs exercem entre si forças de atração e repulsão. Lembra que já mencionamos anteriormente que polos iguais se repelem enquanto que polos diferentes se atraem. Terceiro, os polos não se separam, isto é, todo ímã tem um polo norte e um polo sul. Dessa forma, se o ímã for dividido em várias partes, cada uma delas terá um polo norte e um polo sul. Campo magnético. Quando o material está desmagnetizado, os grupos de átomos ficam dispostos aleatoriamente no material,
em direções e sentidos diferentes. Entretanto, quando esse mesmo material fica sujeito a um campo magnético, todos os domínios magnéticos se alinham na mesma direção e sentido, magnetizando todo o material, que se transforma em um ímã. No caso dos ímãs naturais, esses têm seus domínios orientados naturalmente. Nas proximidades de um ímã é gerado um campo magnético que exerce influência sobre materiais magnetizáveis colocados em sua área de ação. Assim como o campo elétrico, o campo magnético também pode ser representado por linhas de força. No desenho, temos a representação de uma experiência onde foi espalhada limalha de ferro sobre um papelão apoiado sobre um ímã retilíneo. Observe que é possível visualizar as linhas do campo magnético do ímã, ou como também é conhecida, linhas de indução. Eletromagnetismos. Além dos ímãs, também a corrente elétrica pode produzir um campo magnético. No circuito elétrico apresentado, observe que entre a bateria e o fio condutor esticado está inserida uma chave, a qual está na posição aberta e, portanto, não existe fluxo de corrente no circuito. Atente para o fato de que, sob o fio, temos uma agulha magnética disposta na direção norte-sul, a qual, por ação do campo magnético terrestre, fica orientada nessa mesma direção, isto é, norte-sul. Com a chave na posição fechada, ocorre um fluxo de corrente no circuito através do fio esticado. Isto provocará uma alteração na posição da agulha magnética que gira perpendicularmente ao fio esticado, ou seja, modificada sua posição em 90 graus. A experiência apresentada mostra que a corrente elétrica produz campo magnético. É exatamente nesse fenômeno que se baseia o eletromagnetismo. Se o fio tiver a forma de uma circunferência por onde pode circular uma corrente elétrica, tem-se uma espira circular que produz campo magnético. No entanto, como é possível visualizar nesta figura, se o número de espiras circulares aumenta, formando um espiral cilíndrico, está constituído um solenoide ou bobina longa. Vimos que as espiras, ao serem percorridas por uma corrente elétrica, também produzem um campo magnético. Existem duas relações importantes entre a corrente que passa através de um condutor e o campo magnético por ela gerado. A intensidade do campo magnético. A intensidade do campo magnético em volta de um condutor percorrido por uma corrente elétrica aumenta quando a corrente aumenta e diminui quando a corrente diminui. Ou seja, o campo elétrico é diretamente proporcional à intensidade do fluxo de corrente através das espiras. O sentido do campo magnético em torno de um condutor percorrido por uma corrente elétrica depende do sentido da corrente nesse condutor. Isto é, invertendo-se o sentido da corrente no condutor, inverte-se o sentido do campo magnético. Indução eletromagnética. Graças ao fenômeno da indução eletromagnética, é possível construir geradores como os dínamos e alternadores. Tais aparelhos transformam a energia mecânica em energia elétrica e têm seu funcionamento baseado no fenômeno da indução eletromagnética, cujas características estão relacionadas no conceito de fluxo magnético. Fluxo magnético. No desenho, considere um campo magnético B, não uniforme, onde estão colocadas 3 espiras com as seguintes características. Dessa forma, podemos perceber que o número de linhas de campo que atravessam as espiras 1 e 2 é igual, embora as áreas sejam diferentes. Entretanto, o número de linhas de campo que atravessam as espiras 2 e 3 é diferente, embora elas possuam a mesma área e estejam colocadas em posições de intensidades de campo magnético iguais. Conclui-se, então,
que fluxo magnético é o número de linhas de campo que passam através da superfície de uma espira. Vejamos agora o que é corrente induzida. O fenômeno da indução eletromagnética pode ser ilustrado através da seguinte experiência. Primeiramente, consideremos um circuito fechado formado por uma espira e um amperímetro. Nesta experiência, o ímã é denominado indutor. A espira é o induzido e a corrente que se obtém é chamada de corrente induzida. Como não há força eletromotriz, ou seja, não existe tensão no circuito, o amperímetro não acusa passagem de corrente. No entanto, aproximando-se o ímã da espira, o amperímetro acusará uma passagem de corrente. Se afastarmos o ímã, cessa a passagem de corrente e a corrente volta a zero. Nessa experiência, tudo se passa como se houvesse um gerador nesse circuito fechado, com uma força eletromotriz ou tensão. É esse, de modo geral, o princípio pelo qual se obtém a corrente alternada. Recordando alguns conceitos, é bom saber que existem 3 maneiras de aumentar a intensidade do campo magnético em uma bobina, também conhecida por senoide. Aumentando o número de espiras, aumentando a intensidade de corrente elétrica e inserindo um material ferromagnético no interior das espiras. A imantação de um ferro pode ser pelo campo magnético de um solenoide. Basta inseri-lo no interior do solenoide e seus domínios ficarão orientados. Circuito elétrico. Os circuitos eletroeletrônicos, aplicados na mecânica automobilística, são constituídos de um grande número de componentes, tais como relés, transformadores, sensores, transistores e diodos. Enfim, todos se utilizando da eletricidade ou sofrendo atuação direta desse fenômeno. Observe que o circuito elétrico é formado pelos fios que efetuam as interligações entre os soquetes das lâmpadas, uma chave, 3 lâmpadas colocadas em série que representa a carga elétrica e uma bateria, sendo esta a fonte de energia. Com a chave fechada, temos um circuito fechado. Isto faz com que tenhamos um fluxo de corrente elétrica passando pelas cargas e, consequentemente, fazendo-as acender. No entanto, na apresentação seguinte, pode ser observado que uma das lâmpadas está fora do seu soquete. Isto provocará a interrupção do circuito. Neste caso, mesmo que no circuito seja aplicada uma tensão elétrica e a chave permaneça na posição fechada, não haverá fluxo de elétrons. Assim, embora tenhamos um circuito elétrico, não haverá fluxo de corrente, pois não há um circuito fechado, condição principal para o seu funcionamento. Então não esqueça, um circuito elétrico é um caminho fechado contendo certos elementos como um gerador ou bateria, uma carga que poderá ser resistores, lâmpadas, etc., todos conectados através de fios condutores. Mas lembre-se, para que haja corrente elétrica é preciso que o circuito esteja fechado. Um circuito é dito de corrente contínua quando o valor da corrente elétrica que o percorre permanece constante com o passar do tempo. Se a corrente varia senoidalmente com o tempo, dizemos que a corrente é alternada. Basicamente, as cargas no circuito elétrico podem se apresentar de 3 maneiras. Circuito série. Na associação em série, os componentes do circuito são ligados um após o outro de tal forma que a corrente tenha um único caminho a seguir. O que caracteriza este tipo de circuito é que a corrente elétrica é a mesma em qualquer ponto, mas a tensão é distribuída entre os componentes. Vejamos o comportamento da corrente, voltagem e resistência num circuito série. Comecemos pela corrente elétrica. Consideremos o seguinte desenho. Se fecharmos a chave CH, o circuito estará fechado e a corrente fluirá através dos 4 amperímetros.
Esses instrumentos indicarão o quanto de corrente fluirá nos vários pontos do circuito. Neste caso, certamente todos os amperímetros indicarão o mesmo valor de corrente. É importante você observar que no circuito não existe nenhum ramal entre os resistores, ou seja, a corrente seguirá um único caminho. Numa associação em série, o primeiro fator a ser lembrado é que a corrente total denominada de I total é igual à que passa através dos resistores. Um segundo fator, não menos importante, é como relacionar a resistência total ou resistência equivalente com as resistências que participam da associação. A resistência total denominada de RT é igual à soma dos valores das resistências que participam da associação. Por último, a tensão total aplicada sobre a associação é dividida proporcionalmente de acordo com o valor do resistor. Circuito paralelo. O circuito, onde dois ou mais aparelhos forem ligados através da mesma fonte de tensão, é denominado circuito paralelo. Observe na ilustração que você está muito familiarizado em sua casa com um circuito paralelo. Como se pode ver, a mesma fonte de tensão está sendo aplicada no abajur, no ferro elétrico, na televisão e no liquidificador. Outro fato que pode ser observado nesse tipo de associação, quando ligados os componentes um ao lado do outro, é que a corrente elétrica possui vários caminhos. Enquanto a tensão elétrica é a mesma em todos os componentes, a corrente é distribuída entre os vários componentes, ou seja, a corrente elétrica se divide entre fios diferentes onde estão estes elementos. Observe no circuito a seguir. Na figura, os pontos A, B, C e D são eletricamente um ponto só. Da mesma maneira, os pontos E, F, G e H completam outro ponto elétrico. A tensão elétrica aplicada pela bateria aparece entre os pontos A e, visto que os pontos A, B, C e D, assim como E, F, G, H, estão eletricamente ligados. A tensão da fonte aparecerá entre os pontos B e F, entre os pontos C e G e entre os pontos D e H. A corrente, por sua vez, divide-se entre os vários ramais do circuito paralelo, de maneira que seu valor depende exclusivamente do valor da resistência de cada ramal, sendo os ramais de baixa resistência que drenam mais corrente do que os ramais com alta resistência. Circuito série paralelo. Como o próprio nome está dizendo, este tipo de circuito contém os dois vistos anteriormente. Observe no desenho que os resistores R2 e R3 estão em paralelo e que este conjunto está em série com os resistores R1 e R4. O multímetro. Com o avanço tecnológico, o multímetro tornou-se um instrumento indispensável na manutenção, seja para o radiotécnico, eletricista, como também nas áreas da telefonia ou eletricidade e mecânica de automóvel. De todos os aparelhos destinados à realização de medidas elétricas, o multímetro é o que apresenta a maior quantidade de aplicações práticas. Por isso, para o êxito na solução de um problema, faz-se necessário ter pleno conhecimento de como utilizar, a fim de que se torne realmente uma ferramenta de suma importância para o desenvolvimento do trabalho, possibilitando maior precisão nos consertos e um sensível aumento na produtividade da sua oficina. Com o avanço tecnológico da eletroeletrônica no sistema elétrico automotivo, torna-se cada vez mais indispensável a utilização de um multímetro, seja esse analógico ou digital. Com esse instrumento, é possível realizar medidas de tensão, resistência e corrente, as quais são muito importantes tanto para o funcionamento do sistema elétrico como para o motor de um moderno automóvel. O multímetro, portanto, é um completo instrumento eletrônico.
Se com ele não podemos afirmar que resolvemos 100% dos problemas, com certeza, sem ele, menos de 10% dos problemas podem ser encontrados e posteriormente resolvidos. Nosso objetivo, a partir desse momento, é mostrar como você poderá usar um multímetro. Funcionamento. É comum um principiante tentar medir a corrente da rede colocando as ponteiras de prova na tomada. O resultado, portanto, é desastroso e não poderia ser outro, senão um tremendo curto-circuito, acabando com o instrumento. Por isso, lembre-se, um erro de medida pode ser fatal para o seu multímetro, pois a falta de conhecimento das unidades elétricas e de seu verdadeiro significado pode levar a absurdos, como o citado anteriormente, que põe em risco a integridade do instrumento e do seu possuidor. Você sabia que o multímetro, o amperímetro, mede a intensidade de corrente, o voltímetro mede a tensão entre dois pontos, também conhecida por diferença de potencial, e o ohmímetro mede a resistência elétrica de uma carga ou condutor? É isso mesmo. Ele incorpora todas as funções desses medidores e possivelmente outras mais, num só equipamento. Importante: nunca se deve mudar de escala ou função quando o instrumento estiver conectado a um circuito ligado, porque isso poderá causar a queima do instrumento. Para a mudança de função, antes da ligação e colocação das ponteiras de prova, deve-se desligar o circuito e selecionar a função e escala apropriada. Você também não deve esquecer que muitas das medições têm como referência o potencial massa, como por exemplo nos equipamentos eletrônicos ou chassi, como nos veículos. Por isso, é muito importante o ponto de aterramento estar sempre bem limpo. Tipos de multímetro. Tanto o multímetro digital como o analógico possuem uma bateria interna, a qual entra em funcionamento quando são utilizadas as escalas de resistência. É bom lembrar que em resistência é o instrumento que fornece corrente para o dispositivo a ser testado, e por isso o circuito deverá estar sem alimentação, desligado. Consequentemente, é a corrente da bateria interna que irá movimentar o ponteiro, no caso do instrumento analógico, ou fazer acender os segmentos do display no instrumento digital. Mas afinal, você sabe o que é um multímetro analógico e um multímetro digital? Então veja. Multímetro analógico. O tipo mais comum de multímetro é o analógico, o qual faz uso de um indicador de bobina móvel. A seleção das grandezas que são medidas, ou das escalas, é feita por meio de uma chave seletora e a leitura da grandeza se mostra em função da posição de um ponteiro numa escala. Neste tipo de medidor, um ponteiro movimenta-se diante de um painel, onde se encontra desenhada uma escala graduada, na qual estaciona num determinado ponto, informando o valor da leitura. Acompanhando a figura, percebe-se que o multímetro se compõe de duas ponteiras de prova preta, considerada negativa, e outra vermelha, considerada positiva. Uma caixa normalmente de plástico, que contém os componentes do instrumento. Painel, escalas, ponteiro, parafuso para regulagem do ponteiro com relação ao zero do painel. Seletor, escalas de ohms representada pela letra grega ômega. Botão de ajuste que se destina a ajustar o ponteiro. ACV, escalas de tensão de corrente alternada, com 4 valores. DCV, escalas de tensão de corrente contínua, com 6 valores. DCMA, escalas de corrente contínua, escala com 4 valores em miliamperes. Teste para transistor e diodo. Terminal para medição até 10 amperes. Terminal de saída output. Terminal comum indicado por COM. Terminal positivo. Leitura de resistência, ohms.
Geralmente, os técnicos sentem certa dificuldade na interpretação das escalas de resistência de um multímetro analógico. Por isso, veremos a seguir como interpretar leituras de resistências nesse tipo de instrumento. Como já vimos anteriormente, cada uma das grandezas, tensão, corrente e resistência tem um significado e sua própria unidade. Existem instrumentos que a escala de resistência poderá variar de posição. Geralmente, para medir resistências, a leitura é realizada na faixa superior do painel do instrumento. De qualquer maneira, será fácil a sua identificação, pois a escala de resistência é indicada pela letra grega ômega ou pela palavra ohm. Existem vários modelos de multímetros analógicos, cuja análise das escalas pode sofrer pequenas mudanças. Usaremos para a nossa demonstração o multímetro analógico modelo YX360TR. Observe que neste aparelho, o ponteiro repousa no lado esquerdo de quem olha para o instrumento. Entretanto, a leitura é realizada da direita para a esquerda, onde encontramos os seguintes valores: 0, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500, 1K, 2K e infinito. Lembre-se de que em resistência as letras K e M representam um fator de multiplicação. Assim, teremos para K o correspondente a vezes 1.000 e M o correspondente a vezes 1.000.000. Quando a chave seletora de função estiver para leituras em resistência, teremos os seguintes fatores de multiplicação. Vezes 1, multiplicar por 1. Vezes 10, multiplicar por 10. Vezes 1K, multiplicar por 1.000. Vezes 10K, multiplicar por 10.000. Divisões e subdivisões da escala. Observando a escala de um multímetro, temos várias divisões e, entre elas, subdivisões que correspondem a valores intermediários. Em algumas divisões e nas subdivisões das escalas, não se coloca números porque não há espaço, e certamente a escala também ficaria muito confusa com tantos números. Existem escalas que apresentam em determinadas partes 2 subdivisões e em outras 5 subdivisões. O valor de cada subdivisão irá variar de acordo com a quantidade de subdivisões existentes e em função do fator de multiplicação da escala selecionada. Exemplo prático. Supondo que em um multímetro a escala está dividida em 10 partes entre os números 5 e 10. Durante a realização da medida de uma determinada carga, o seletor de função é posicionado em vezes 1, e na leitura, o ponteiro fique parado sobre o 8º tracinho após o número 5. Veja como se dá a interpretação dessa leitura. Podemos observar que os dois valores mais próximos de onde o ponteiro do instrumento está parado são 10 e 5. Notamos ainda que nesse ponto da escala, ela é dividida em 10 partes. Então vejamos quanto corresponde cada uma dessas partes. Para isso, o primeiro passo é calcular a diferença entre esses dois valores identificados da escala. A diferença entre eles é 5 ohms, ou seja, 10 ohms menos 5 ohms. 5 ohms dividido por 10 partes são iguais a 0,5. Como o fator de multiplicação da escala selecionada é vezes 1, cada parte corresponde a 0,5 ohms. No exercício, temos que o ponteiro do instrumento está parado sobre o 8º tracinho. Após o número 5, portanto, teremos o valor correspondente à soma de 8 partes de 0,5 ohms, ou seja, 8 vezes 0,5 ohms, que é igual a 4 ohms. A leitura final é de 9 ohms, ou seja, 5 ohms mais 4 ohms. Vejamos agora,
o procedimento da leitura de um potenciômetro, também conhecido por resistor variável, cujo valor varia de 0 a 470 ohms. Observe na experiência que, na medida em que o botão do potenciômetro gira no sentido horário, o ponteiro do instrumento se desloca da direita para a esquerda. Ao retroceder o cursor do potenciômetro, o ponteiro do instrumento retorna em direção ao zero da escala de resistência. Girando-se o cursor do potenciômetro até uma determinada posição, podemos observar que o ponteiro do instrumento se deslocará até o número 20 da escala de resistência. Para realizar a leitura, devemos identificar o fator de multiplicação da escala, indicado pelo botão seletor de função. Observe que nessa experiência, a chave seletora encontra-se em vezes 10. O segundo passo é realizar a multiplicação entre o valor indicado pelo ponteiro do instrumento sobre a escala e o valor correspondente ao fator de multiplicação que é a escala selecionada. Temos então 20 multiplicado por 10, cujo resultado, produto, é igual a 200. Vejamos outro exemplo. Supondo agora que ao realizar uma determinada leitura, o ponteiro pare sobre a terceira subdivisão entre 20 e 30 da escala de resistência. Com a chave de seleção de função na posição de vezes 1K, qual o valor da leitura marcado no instrumento? Nesse exemplo, a chave seletora de função se encontra em vezes 1K. Nesse caso, todo o valor lido sobre a escala de resistência deverá ser multiplicado por 1000, ou seja, teremos valores como 0, 1K, 2K, 5K, 10K, 20K, 30K e assim sucessivamente, até o infinito. Observe que entre os números 20 e 30 temos 5 divisões. Portanto, o valor de cada uma delas é de 2000 ohms ou 2K. Chave seletora de função em vezes 1K. Diferença entre os valores das duas divisões mais próximas do ponteiro do instrumento é de 10, ou seja, 30 menos 20 igual a 10. Leitura de tensão, volts. Em primeiro lugar, você deverá identificar no circuito qual o tipo de tensão a ser medida. Isto é, se a tensão é contínua, como por exemplo aquela encontrada em bateria de automóvel e saída da fonte de alimentação, ou então se a tensão é alternada como a tomada residencial. Em tensão, os valores serão lidos sobre a escala de fundo indicada por DCV, que significa tensão em corrente contínua, e ACV, que é tensão em corrente alternada. O 0 volt encontra-se no ponto de repouso do ponteiro que está à esquerda do painel. Durante a leitura, o ponteiro irá se movimentar no sentido da esquerda para a direita, sobre a escala selecionada. O passo seguinte é colocar o botão seletor de função em DCV ou ACV, conforme o tipo da corrente que alimenta o circuito. Quando não se sabe o valor de tensão a ser medido, o botão seletor de função deverá inicialmente ser posicionado na maior escala e então diminuir o valor da escala, até que o ponteiro faça movimento no sentido de fazer a leitura. Exemplo prático. A leitura de tensão é um pouco diferente da realizada em resistência. Antes, o botão de seletor de função indicava o fator de multiplicação, o valor esse que deveria ser multiplicado pelo valor indicado pelo ponteiro do instrumento. No entanto, em leitura de tensão, o botão de seletor de função nos mostra apenas o valor de fundo de escala, ou seja, o maior valor que poderá ser medido pelo instrumento, utilizando a escala selecionada. Uma segunda observação a ser feita neste tipo de leitura é quanto à quantidade de subdivisões.
Esta será sempre a mesma e, portanto, cada uma delas terá sempre o mesmo valor durante toda a escala do mostrador do painel. Outro fato a ser considerado na leitura de tensão é a relação entre a escala selecionada pelo botão de função e o valor de fundo de escala no painel do instrumento. Como podemos ver no painel do instrumento, existem apenas 3 escalas de fundo, que são 10, 50 e 250 volts. Para esses casos, a leitura é feita diretamente. Para as demais escalas, as leituras são adaptadas como escala de 0,1. Os valores sobre a escala de 10 serão divididos por 100. Escala de 0,5. Os valores sobre a escala de 50 serão divididos por 100. Escala de 2,5. Os valores sobre a escala de 250 serão divididos por 100. Escala de 1000. Os valores sobre a escala de 10 serão multiplicados por 100. Observe ainda que neste modelo de multímetro, os números 1, 3, 5, 7 e 9, embora não apareçam, estão representados por traços maiores na escala de fundo. Assim sendo, com a chave seletora do multímetro em DCV 10, primeira escala superior de DCV, logo abaixo da escala de resistência, teremos valores correspondentes a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 volts. Supondo que a chave seletora de função do instrumento esteja para leitura tensão em DCV 10 e que o ponteiro esteja parado sobre o segundo tracinho depois do número 4. Como a chave seletora de função está posicionada em DCV 10, então a leitura é direta. A leitura de tensão é realizada sobre a escala de fundo de 0 a 10 volts. O próximo passo, então, é identificar o valor de cada tracinho entre os valores cheios da escala. Observe que os números 4 e 5 são os valores mais próximos, onde o ponteiro do instrumento irá parar. Observe que os 4 tracinhos dividem o valor de 1 volt em 5 partes iguais, e, portanto, cada uma delas corresponde a 1/5 de 1 volt, ou seja, 1 volt dividido por 5 partes igual a 0,2. Nesse caso, cada tracinho indicará uma leitura direta de 0,2 volts, isto é, 0,2 de volts. Como o ponteiro ficará sobre o segundo tracinho, temos então 0,2 volts mais 0,2 volts, ou seja, 0,4 volts. Teremos uma leitura de 4,4 volts, ou seja, 4 volts mais 0,4 volts. Leitura de corrente, amperes. Na leitura de corrente, o instrumento faz parte do circuito e, portanto, ele deve ser inserido em série. Em corrente, os valores serão lidos sobre a escala de fundo indicada por A, que significa corrente contínua. O 0 encontra-se no ponto de repouso do ponteiro que está à esquerda do painel e na leitura, o ponteiro irá se movimentar no sentido da esquerda para a direita sobre a escala de fundo selecionada. Escala de fundo. Supondo que durante uma leitura de corrente com o botão seletor de função apontando para DCMA 2,5, o ponteiro do instrumento pare sobre os números 4, 20 e 100. A leitura será feita sobre a terceira escala, cujo valor do fundo de escala está marcado 250. Neste caso, todas as leituras sobre esta escala também serão 100 vezes menor que o valor apresentado no painel. Esta diferença corresponde à divisão entre o valor do fundo de escala 250 e a escala selecionada pelo botão seletor de função 2,5. Leitura do instrumento 100 dividido por 100 igual 1 mA.
Multímetro digital. O tipo mais moderno de multímetro é o digital, onde os valores das grandezas são mostrados diretamente em exibição numérica, através de mostradores de cristais líquidos, conhecidos por display. A seleção das escalas é feita por meio de botões no painel. Os medidores digitais fornecem a leitura na forma de dígitos, como mostra a figura. Uma das principais características da leitura digital é a rapidez, além de diminuir o erro de leitura devido a erros de paralaxe, que muitas vezes pode ser incluído pelo mau posicionamento do técnico. O erro de paralaxe pode ocorrer quando o enquadramento de um determinado objeto, feito pelo olho humano numa posição distinta, leva a pequenas diferenças no enquadramento. Esse tipo de erro está relacionado com a posição e com a distância do observador. Na ilustração a seguir pode ser visto dois modelos básicos de multímetro digitais. O da esquerda tem suas funções e alcances selecionados mediante um grande botão no meio do instrumento. O da direita, mais sofisticado, não é necessário selecionar nenhum alcance, mas sim apenas a função. Ele automaticamente seleciona um alcance adequado. No primeiro modelo, mediante o acionamento do botão central, que pode assumir diversas posições, você tem que escolher aquela que convém para a adequada medição. Se esse botão foi dirigido para o setor indicado pela letra V e o sinal de igual, e aponta para a faixa dos 20 volts, como mostra a ilustração, então 20 volts é a tensão máxima que pode ser medida. A faixa de tensão para a fonte, como por exemplo a bateria de um automóvel, está no setor indicado com V igual. Em leituras de tensões alternadas, devem ser feitas com o máximo de cuidado e o botão central deve ser levado para o setor indicado pela letra V com um sinal de tio ao lado. No caso do segundo modelo, temos um multímetro denominado multímetro autoajustável. Mediante o botão central, você se limita a escolher uma função, ou seja, que grandeza quer medir, tensão, resistência ou corrente. O restante da operação o instrumento faz por conta própria. Cuidados especiais. Especial cuidado deve ser tomado para as ligações das ponteiras de prova no multímetro. O fio vermelho deve ser conectado ao terminal marcado com a letra V, símbolo de ohm e miliampere. O fio preto deve ser inserido no terminal marcado pela palavra com. Antes da operação com o multímetro, é recomendável que o técnico faça a seguinte verificação: certificar-se que a ponteira de prova vermelho na tomada positiva e a preta na tomada com. Para a utilização de um multímetro digital, devemos tomar algumas precauções consideradas importantes para a vida útil do instrumento, como estar certo de que a bateria está corretamente colocada na caixa de bateria e devidamente conectada. Antes de fazer a medição, cheque se o seletor de função e alcance, chave seletora de escala, está colocado na posição correta, respectivamente. Sempre que for mudar a escala de alcance ou de função, retirar os cabos de teste do circuito em teste. Prestar atenção com cuidado para o máximo de voltagem cabível em cada alcance e terminal. Quando terminada a medição, retorne o interruptor de alcance para a posição OFF, desligado. Multímetro na função de ohmímetro. Para a medição de resistência elétrica, a carga deve estar desligada do circuito. Caso contrário, o valor encontrado não será verdadeiro, pois o restante do circuito funcionará como uma resistência e certamente estará interagindo com a carga a que está sendo medida. Além disso, se o circuito estiver energizado, poderá ocorrer a queima do instrumento. Lembre-se,
O multímetro, quanto empregado para medir resistência, não trabalha da mesma forma que o voltímetro e o amperímetro. Observe que para realizar a medição, esse foi retirado do circuito, permitindo dessa maneira uma perfeita medição do valor de sua resistência. Na prática, no caso de um circuito elétrico, onde a carga seja um resistor, não é necessário dessoldar seus dois terminais, bastando para isso soltar um de seus terminais. Multímetro na função de voltímetro. Entre as medidas que podem ser realizadas através de um multímetro, a de tensão é a mais prática e frequente. Ela é uma medição fácil, pois incorpora a vantagem de não necessitar nenhuma interrupção no circuito original. Nesse tipo de medição, as pontas de prova do voltímetro são simplesmente encostadas nos pontos entre os quais quer-se saber o valor de tensão. O instrumento deve ser ligado em aparelho, ou seja, diretamente ao ponto a serem medidos. Todos os instrumentos de medida para utilização em tensão ou corrente contínua têm em seus terminais uma indicação de polaridade. Essa indicação normalmente é feita com os sinais mais e menos, ou com as cores vermelha e preta, respectivamente. Em leitura de tensão contínua, o terminal positivo deve ser ligado ao ponto de potencial mais alto e o negativo ao ponto de potencial mais baixo. Vejamos o seguinte exemplo. No circuito apresentado para medirmos a tensão no resistor R2, ou entre os pontos A e B, utilizaremos um voltímetro. Por convenção, antes de ligarmos o instrumento, convém lembrar que, se for considerado o sentido eletrônico da corrente elétrica, ela sai do polo negativo e nos resistores carga teremos o polo negativo da queda de tensão, pelo lado por onde a corrente entra. Tal cuidado, no entanto, não precisa ser tomado quando se mede tensões ou correntes alternadas, pois esse tipo de tensão tem a sua polaridade alternando-se de acordo com a sua frequência. Se quisermos medir a tensão da associação formada por R1 e R2, isto é, a tensão entre os pontos C e B, devemos ligar o voltímetro conforme mostra a figura. Para realizar as leituras de tensão, a chave interruptora SW1 deverá estar fechada, caso contrário, o instrumento não acusará nenhuma medida. Multímetro na função de amperímetro. O multímetro, quando selecionado como amperímetro, é utilizado para medir a intensidade de corrente que circula por um lado componente ou num trecho de um circuito. Para tal, é preciso que o circuito seja interrompido, aberto, a fim de poder inserir o instrumento amperímetro em série nessa parte do circuito. Por exemplo, para medirmos a corrente no ponto A ou no resistor R1 ou R2, deve ser observadas as mesmas convenções de sinais e cores empregados na leitura de tensão. A polaridade é feita com os sinais mais e menos, ou com as cores vermelha e preta, respectivamente. Outras leituras. Existem modelos de multímetros, como os automotivos, por exemplo, que possuem alguns recursos a mais. Vejamos o principal deles. Teste de frequência elétrica. Sabemos que se um sinal é repetido com o passar do tempo, ele tem uma frequência de repetição. Essa frequência é medida em Hz. Através da medição de frequência, podemos testar sensores como sensor de rotação Hall. Dica técnica. Para encerrar, temos uma dica técnica importante. Antes de tentar trocar as baterias, desconecte as pontas de provas de qualquer circuito energizado. Nos multímetros digitais, se aparecer o símbolo de uma bateria no display, este indica que a bateria deve ser trocada. Remova os parafusos da tampa traseira e abra a caixa.
troque a bateria descarregada por uma nova. O fusível raramente precisa ser trocado e, na maioria das vezes que ele queima, é devido a erro de operação. Para trocar o fusível, substitua por outro do mesmo valor e tamanho que o original, ou use um outro com funções e valores similares, normalmente de ação rápida.